que é a comunidade de fala, né? A comunidade de fala é um projeto que vai completar 3 anos agora, e o grande objetivo da comunidade de fala é narrar as histórias de superação de portadores de transtorno mental, né? Esse grupo atualmente é formado por 11 pessoas, e essas pessoas são portadoras dos mais diversos transtornos mentais. Então, tem pessoas portadoras de esquizofrenia, pessoas portadoras de bipolaridade, pessoas portadoras do transtorno obsessivo-compulsivo e pessoas que têm histórias bonitas como qualquer outras pessoas, porque existe um estigma muito grande de que quando a pessoa tem um transtorno mental, ela é uma pessoa que não pode produzir, ela não pode fazer as coisas. E isso é um mito, né? Então, esse trabalho existe justamente para poder contar um pouquinho da nossa história, tá? Algumas pessoas daqui que estão me ouvindo me conhecem, já da comunidade de fala. Tem outras pessoas, por exemplo, a Mayra Andréia, né? E tem a Maria que curtiu, eu não conheço, né? Se depois quiser se apresentar por aqui e falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem estar, por favor, escrevendo aqui que eu falo, tá? Então, o meu nome é Caio, eu tenho 40 anos. Ah, que bom, ó, a Mayra Andréia assistiu a palestra e disse que foi maravilhosa, né? Ai, que bom. E onde você assistiu, Mayra? Depois você escreve aqui que eu falo. Tá, então, continuando, o meu nome é Caio, tenho 40 anos, sou casado, não tenho filhos, né? Eu moro em Mogi das Cruzes, sou administrador, né? E voltei a estudar o ano passado. Estou fazendo a FATEC, que é uma escola estadual aqui em São Paulo, o curso de agronegócios. A Mayra fez um complemento aqui bem bacana, ela aprendeu muito. Mayra, se você puder dizer aonde você assistiu a palestra, só para a gente compartilhar com o pessoal, seria interessante, tá? E como que é feita um pouquinho a apresentação da comunidade de fala? A gente divide em tópicos, né? Essa apresentação. E essa apresentação geralmente é feita por 2 pessoas, e depois que as pessoas fazem a sua apresentação, é aberto de discussão, é aberto um período onde as pessoas podem estar perguntando alguma coisa referente a esses tópicos que a gente conversou, tá bom? Então, o primeiro tópico, eu fiz uma introdução rápida sobre mim, eu vou falar dos meus dias difíceis, né? Os dias difíceis, eu sempre brinco assim, eu digo assim, quem não tem dia difícil, né? Todo mundo tem, e é uma coisa que eu acho que é extremamente importante que a gente passe por isso, que eu acho assim, que tudo que é difícil pra gente... Ah, que bom, a Mayra falou que foi parabéns a você e a Vera, né? Vera, parabéns para você. Então, voltando. Então, dias difíceis, ele realmente é uma coisa que acontece para todo mundo, mas para quem tem transtorno, a gente diz que é um pouquinho mais complicado, né? Então, os dias mais difíceis que eu tive, assim, perante ao transtorno, foi lá na faixa etária, a primeira vez que aconteceu, 17, 18 anos, eu tinha certeza que eu tinha me infectado com o vírus HIV. E por mais que eu fizesse algum tipo de exame, eu fosse ao médico, pegasse o resultado e visse que não tinha nada, algo aqui internamente na minha cabeça, a gente fala que é um pensamento intrusivo, uma voz interna, dizia que eu estava contaminado. E não era nada disso. Isso fez com que eu sofresse muito, porque eu não queria ter mais relação e acabei me afastando um pouco porque eu pensava que eu ia ser contaminado e provavelmente eu ia morrer por causa do vírus, né? Eu me lembro muito bem desse tempo, foi uma época bem ruim e que passou. Hoje eu não tenho mais nada. Lá por volta de 23, 24 anos de idade, eu tive um episódio da síndrome do pânico, né? Eu tinha taquicardia, sudorese e outras coisas a mais, que eu sempre tinha a impressão que eu ia morrer, né?
Então, por exemplo, até para jogar futebol eu tinha medo que acontecesse alguma coisa. E eu deixei de fazer isso, né? Foi essa síndrome do pânico, esse período durou mais ou menos de 6 a 8 meses. E logo em seguida vem uma depressão. Mas assim, não deu nenhum intervalo ali de 4 ou 5 meses. Eu me apaixonei e provavelmente eu fiquei extremamente ansioso. E essa ansiedade me deixou muito, muito, muito. Assim, só um minutinho, amor, menos barulho. Sim, eu só pedi aqui para minha esposa fazer um pouquinho menos de barulho, para não interferir aqui no áudio. E aí eu tive uma depressão, né? E essa depressão, eu a trato desde os 24 anos, tiveram alguns episódios, mas assim, a última grave que eu tive faz mais ou menos uns 5 anos, e realmente foi um período ruim, né? Mas assim, eu acho que o mais importante, assim, o dia mais difícil que eu tive, que geralmente quando eu vou falar um pouquinho sobre o toque, eu falo que foi o dia na Marginal Tietê, né? Então, a Marginal Tietê, São Paulo, é uma marginal, uma avenida muito grande, que tem muito trânsito, e eu fiquei por quase 3 horas subindo e descendo a mesma ponte, porque algo me dizia que eu tinha machucado alguém. Então, quando eu voltava numa alça de acesso, vinha uma voz interna dizendo assim, poxa, e como que você entrou na ponte? Como você subiu e trocou de faixa? E eu tinha necessidade de refazer esse trajeto. Eu fiquei por volta de 3 horas fazendo isso. Mas até chegar nesse dia, eu percebi que o toque, ele vem crescendo, né? Então ele foi aumentando, até mesmo porque eu não sabia o que era. E nesse dia eu falei assim, tô louco, eu vou precisar de uma internação e vou precisar de ajuda, porque eu tô fazendo coisas, tô me arriscando, tô arriscando os outros, porque, por exemplo, eu tive que largar meu carro e fazer o percurso a pé na ponte, né? E o problema não foi não encontrar nada. Por várias vezes eu dizia assim, nossa, é melhor que exista alguma coisa, né? Talvez alguém machucado, porque provavelmente ia aliviar a minha tensão, né? Mas isso não aliviava. E pior, eu ia para casa, ficava pensando, não dormia, e isso me incomodou durante muito tempo. Isso ainda acontece, mas com menos intensidade e menos vezes, né? Mas no auge, assim, da ansiedade, isso acontecia todos os dias. Então, quando eu ia para o trabalho, quando eu voltava, quando eu ia para a faculdade, quando eu ia sair, aí eu pensei que largando o carro, tudo isso fosse passar. E o que acabou acontecendo? Nada, continuou piorando. Então, quando eu ia pegar metrô, eu tinha medo de me aproximar de alguém perto dos trilhos. Eu tinha muito medo de falar no celular e andar na calçada. Então, era uma coisa realmente ruim que eu não gostava, né? Então, esses foram os meus dias difíceis. Isso é um resumo deles, né? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, por favor, escreva aqui. O nosso bate-papo ele fica muito rico quando existe uma troca entre todo mundo, tá bom? Então vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Obrigado, Vera. A Verinha disse que legal meu depoimento, corajoso. Obrigado, Vera. E a Mayra, Andréia, se hoje eu consigo viver normalmente. Mayra, eu digo que hoje a minha vida é muito mais tranquila, né? Então, depois do diagnóstico, que eu vou falar um pouquinho, as coisas começaram a entrar no trilho. Que até mesmo no começo eram bem ruins, né? Então, assim, eu tinha uma rotina de vida bem mais atribulada do que hoje.
Então, eu trabalhava, depois eu estudava, de final de semana eu tinha vários compromissos, e eu percebi com o tempo, eu fiz muita coisa que eu não queria, né? E parece que isso me deixava muito mais angustiado e frustrado. E isso fazia com que esse tipo de comportamento viesse de uma maneira mais intensa na minha vida, né? E hoje, eu acho que eu consigo viver normalmente como qualquer pessoa. Então, foi o que eu disse, né? Eu sou casado, eu tenho meu trabalho, ministro algumas palestras, coordeno a CDF, voltei a estudar, faço trabalho voluntário, né? É óbvio que em alguns momentos o toque, as manias, os rituais me incomodam um pouco, mas de uma maneira muito menos severa que antigamente, tá? Então dá para levar a vida. A Verinha, se eu ainda tenho sintomas com o carro, né? Vera, o que eu faço hoje? Toda vez que eu vou para um compromisso, eu tento sair no horário, não sair com pressa, evitar um pouco o trânsito, assim quando está chovendo muito. Aqueles lugares que são mais distantes, eu sempre tento descansar um pouco mais, porque eu percebo que essa preparação me deixa menos ansioso. Se eu pego algum mau motorista, ou aquele motorista que te irrita, que te gruda na traseira, eu tento evitar a maioria das vezes, que são gatilhos. A gente tem que aprender quais são os gatilhos para a gente poder ficar bem, né? E isso acontece de vez em quando. Beta, a Beta fez uma pergunta, como minha vida está agora? Eu acho assim, na média, vamos falar desse ano, de dezembro para cá, eu diria que nota 8. Tem momentos que é 10, tem alguns momentos que é 7, existem momentos que a nota está lá bem baixinho no 1, 2, mas assim, fazendo um tratamento direitinho, tomando medicamento e fazendo coisas que eu gosto, parece que é uma forma de eu manter um controle maior sobre a minha vida, tá? O Murilo me perguntou como eu percebi que havia alguma coisa errada. Eu só percebi porque não era normal uma pessoa que fazia um trajeto em 15 minutos começar a demorar 1 hora. Isso todos os dias. Ou, por exemplo, eu ter que refazer todas as minhas anotações. Ou todo pensamento que vem na minha cabeça, eu preciso anotar, né? Foi nesse momento que eu percebi que tinha algo errado. E, por exemplo, por que eu não posso andar com o celular, por exemplo, na rua, e ao mesmo tempo conversar com as pessoas? Não tem porquê, né? Qual é o risco disso? Uma coisa é eu atravessar a rua, sem olhar para os carros, né? Então foi quando eu percebi, tá? A Mayra disse que está muito ansiosa, está tomando medicação, com toque, mexendo no cabelo o tempo todo. Mayra, eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Manias todos nós temos, inclusive eu. Mania é aquela coisa que, por exemplo, não te traz sofrimento, não tira você do dia a dia, não deixa com que você faça as coisas. E se você faz coisas que demoram mais de 1 hora, então, por exemplo, vou te dar o exemplo da porta que eu tive no passado. Eu ficava mais ou menos 30 minutos checando a porta. Abria, fechava, fechava, abria, fechava. Deitava, levantava, abria, e fechava. É normal ficar 40 minutos? Não. Mas você ficar 1, 2 vezes, até mesmo porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade um pouco mais violenta e perigosa, é normal, não tem problema nenhum. Mas se isso traz um pouco de prejuízo para você, se é uma coisa que te incomoda, você tem que procurar ajuda. Mas você tem que analisar se é uma coisa que te traz prejuízo, tá? Eu acho que é diferente. Tem algumas pessoas que têm o hábito de tirar o cabelo, né? Isso é considerado toque. Não vejo o seu como. Então, você tem que parar um pouquinho, analisar e ver o quanto isso te incomoda, tá? A Vera fez um comentário. Caio,
é muito importante aprender sobre os nossos gatilhos. Com certeza, Vera. Eu acho que tudo que a gente aprende a identificar, como uma amiga nossa usa, fala do sinal amarelo. Eu vivo com o sinal amarelo sempre ligado e aceso, né? Então, se é uma situação estressante, angustiante, se eu posso evitar, a gente vai conseguir evitar tudo aquilo que a gente sofre? Com certeza não. Mas algumas coisas a gente pode evitar, por exemplo, discussões desnecessárias. Se eu posso marcar um médico a 1 da tarde, por que eu vou marcar 8 horas da manhã em São Paulo? Se eu sei que eu vou demorar 2 horas e meia para ir de carro, ou vou pegar o trem extremamente cheio e sei que é uma coisa que me incomoda, né? Ou, por exemplo, eu não tenho o hábito de beber, mas eu sei que a bebida, para mim, em algumas vezes, ela potencializou situações. Então, eu tento evitar. Mas como eu quero tomar um copo de vinho, uma batida, eu tomo, mas eu não tenho esse hábito, tá? Então, esses são os gatilhos que eu tento utilizar. O que você pode dizer para quem está ouvindo e tem transtorno sobre isso? Eu acho que justamente isso, Vera. Né? Eu acho que é importante dizer como funciona e tá em observação. É igual, por exemplo, quem tem pressão alta. Quem tem pressão alta, ele tem que evitar um pouco do estresse. Ele vai fazer uma caminhada na hora do almoço, com o sol lá com 30 graus, por exemplo, evitar de se hidratar. Então, esses são os gatilhos, esses são as preocupações. Tem a Cíntia. Cíntia, a nossa live de hoje, eu estou falando um pouquinho sobre o que é a comunidade de fala e estou dando um depoimento contando um pouquinho da minha história, tá bom? Fique à vontade para poder conversar e para poder fazer pergunta, tá bom? E o que você perdeu, depois você consegue dar uma olhadinha. A Adriana me perguntou sobre o medicamento. Adri, tem um tópico sobre tratamento, eu vou falar com vocês. Agradeço a Luciene pelo obrigado e pela iniciativa. A Vera disse assim, Caio, na escala de 1 a 10, como participar da comunidade de fala ajudou você a superar os gatilhos? Eu acho que, Vera, a partir do momento que você compartilha com as pessoas e vê que os gatilhos geralmente são parecidos, você se conforma com eles. Então, além de participar da comunidade, eu participo de um grupo de apoio na Astok ST, que é uma associação, né, que a gente se reúne uma vez por mês, inclusive tem uma amiga nossa aqui, aberta também. A gente se reúne, a gente se conheceu lá e a gente conversa. Não é uma terapia em grupo. Então, parece que quando a gente descobre que uma outra pessoa passa pela mesma situação, a gente fica mais tranquilo. Então, isso ajuda muito, muito a gente aprender sobre os gatilhos, né? A Mônica disse que cada um tem um gatilho, mas evitar o estresse. Eu acho que o estresse, Mônica, é um gatilho para todo mundo. Mas a gente não pode se esquecer também que o estresse tem um lado positivo, né? É aquele que te faz movimentar para frente, mas aquele excesso de estresse que te causa insônia, irritação, fadiga, é o estresse negativo, né? E uma coisa que eu acredito muito, que quem tem transtorno, nós somos mais sensíveis. E isso não é uma coisa assim pejorativa, né? Eu acho que a sensibilidade, inclusive, é uma coisa muito boa. A gente tem um pouquinho mais aflorado do que as pessoas, né? Mas é importante saber, é o que eu falei, a gente não pode evitar tudo que é de ruim também, porque senão a gente não sairia de casa e não pode ser por isso. Obrigado, Cíntia. A Bárbara entrou e a Solange. Eu vou para o tópico 2, tá? Que é a aceitação. Então, tópico 2, a gente passou pelo 1, que foi os dias difíceis, a aceitação. Eu larguei o carro, eu contei o episódio do carro, aconteceu com 24 anos, né? E realmente foi muito complicado para mim, porque dirigir é uma coisa que me traz muito prazer, mas naquela época estava me causando muita angústia. E principalmente quando eu chegava perto de casa. Quantas vezes no trajeto indo para minha casa eu largava o carro na garagem e refazia parte do trajeto a pé, né? E mais ou menos nessa faixa com 24, 25 anos,
eu procurei um psiquiatra, um neuropsiquiatra, o Dr. Franklin, e fui tratar, não do toque, eu fui levar outros medos que eu tinha. Que eu tinha medo de morrer, que eu não dormia bem, que eu estava muito irritado, que o trabalho estava muito cansativo, tinha muita rotina, porque eu tinha vergonha de contar para as pessoas o que se passava na minha cabeça, né? Demorou mais ou menos 2 anos para poder contar para ele e para minha psicóloga que eu tinha esses rituais, que essas coisas me incomodavam bastante. E só aos 27 anos eu fui diagnosticado com TOC. O neuro me entregou lá uns papéis, a gente preencheu, e contando a minha história para ele, eu preenchia todos os requisitos, né? E foi interessante porque quando eu recebi o diagnóstico, eu comemorei. Eu não fiquei triste, porque para mim, eu primeiro estava imaginando que eu estava ficando louco. E você ter um diagnóstico e saber que você sofre disso e outras pessoas, foi uma coisa que amenizou muito a minha dor, né? É óbvio que eu não saio por aí dizendo assim, eu tenho toque, eu tenho rituais, eu faço isso, faço aquilo. Primeiro, eu sou o Caio que tem o toque, né? Mas para mim, aceitar foi extremamente importante. Mas a minha aceitação só veio por completo aos 36 anos. Eu nunca contei para o meu pai, né? Eu não contava para ele, por mais que ele talvez observasse algum comportamento diferente, porque eu tenho mais 3 irmãs, eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha muita vergonha de falar para ele e dizer que eu tinha um problema. E eu acho assim, o quanto antes a gente puder compartilhar com as pessoas que a gente tem amizade, que a gente sente segurança, é extremamente importante. Nessa época eu me relacionava e também não contei para minha ex-namorada. Então, tipo assim, eu vivia num esconderijo. Então, eu precisava fazer as coisas escondidos, à noite, quando estava todo mundo dormindo, de final de semana, trabalhava até mais tarde. E eu me lembro que eu trabalhava na área financeira. Eu precisava refazer todas as contas. Então, imagina, eu refazia o meu trabalho, refazia a minha agenda, refazia o meu caderno na faculdade, refazia os caminhos. Então, eu vivi uma parte grande da minha vida refazendo as coisas, e isso me incomodava muito. Hoje eu refaço algumas coisas, mas eu não vejo como um ritual que me impede de fazer as coisas. Me incomoda algumas vezes, sim, né? Mas a minha aceitação foi, então, a minha foi ótima. A minha família, apesar de não conversar muito com eles saberem da minha exposição, eles conhecem minha história, mas uma pessoa que fez muita diferença foi a minha esposa. Ela me conheceu desde o começo, né? Desde o primeiro programa que eu abri para todo mundo que eu tinha toque, né? Então, foi a maior parte da minha família soube através desse programa, que foi no Fantástico, e as pessoas começaram a me questionar o porquê que eu não falava, por que eu não comentei, eu comentava com as pessoas. E hoje, a partir do momento que eu comecei a colocar para fora, parece que ficou mais fácil. E a aceitação, eu digo que é um processo permanente, né? Eu não sei se alguém na família me deixa de lado, alguma coisa, por ter toque, né? Ou por ter alguns rituais. Porque os rituais realmente não são legais, né? Ser extremamente organizado, querer as coisas limpas, todas simétricas, ser disciplinado, sabe? Não é muito bacana. Mas esse foi o meu processo de aceitação, tá? A Adriana fez um comentário aqui que ela concorda que a troca de experiências, na verdade, de vivências é super importante, isso mesmo. A Mayra diz que aprende cada dia a comunidade de fala. Obrigado, Mayra, é isso mesmo. Acho que a gente aprende um com o outro, né? Aqui não tem nenhum professor. Aqui somos pessoas que têm o intuito de ajudar umas às outras, né? E o Murilo me fez uma pergunta, se na minha vida tem algumas pessoas que não aceitaram, né, meu diagnóstico. Murilo, sendo muito sincero, se tem, nunca chegaram a mim e falaram, Caio, eu não aceito. Eu tenho uma irmã que de vez em quando brinca ainda do toque, ela acha que era uma frescura, que isso não era doença, etc, etc.
E logo após o falecimento do meu pai, quando eu saí do trabalho normal, de trabalhar todos os dias, de ter uma carreira profissional, isso foi uma quebra de tabu, né? Mas hoje a minha mãe me entende muito e minha esposa, que está comigo desde desse processo, também sabe. Eu não consigo ter uma rotina, eu não vou chamar de normal, vou colocar entre aspas, assim, de acordar todos os dias muito cedo, trabalhar das 8 às 17. Apesar do toque ser uma rotina, eu não gosto da rotina. É meio antagônico isso, né? Mas é dessa forma. Podem continuar perguntando. Agora, o terceiro tópico é sobre tratamento, tá? O tratamento, eu acho que é extremamente importante, né? Hoje, qual é o meu atual tratamento? Fazer coisas que eu gosto. Então, estar aqui conversando com vocês é uma coisa que me deixa muito feliz. E para mim é como se fosse uma forma de relaxar. É como se fosse um exercício e um hobby, né? Coordenar a CDF, para mim, a comunidade de fala é uma coisa extremamente importante. Ser voluntário na ABRE, que é a Associação Brasileira, né, dos amigos, dos familiares, dos amigos e dos portadores de esquizofrenia, onde dá uma abertura para que a gente possa trabalhar e os portadores se empoderam disso. Isso acho que é extremamente importante, né? Faço tratamento com psiquiatra no Protoque, que é dentro do Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria. Eu vou a cada 3 meses, eu sou medicado, mas o medicamento quem compra sou eu. O ano retrasado eu tive a oportunidade de passar por um estudo que ainda não tem resultado, não foi ainda finalizada a pesquisa, que é a estimulação magnética transcraniana, que está sendo estudado, é muito usado AMT, que é estimulação magnética transcraniana em portadores de bipolaridade, depressão crônica e esquizofrenia. Mas naquele momento eu estava passando por um momento muito ruim na minha família. Eu não piorei, mas também não melhorei, né? E a terapia é uma coisa extremamente importante. Hoje eu estou na terapia sistêmica, né? Já passei por alguns outros tipos, adoro fazer, né? E poder participar de congressos, de participar das talks, de participar das entrevistas, tudo isso para mim é como se fosse uma forma de tratamento. Eu fico muito feliz, né? Pode parecer meio estranho, nossa, mas ele gosta de se expor. Eu gosto de me dispor para poder ajudar as pessoas. E isso acho que não tem nada que pague. Então esse é o tópico sobre tratamento. E hoje eu mexo muito com plantas, né? Que é uma coisa que alivia a minha atenção e que me traz muito prazer. Tenho 3 tartarugas, a Carlota, a Catarina e a Kyla. Eu acho que eu sou muito parecido com tartaruga, de vez em quando eu prefiro ficar quietinho na minha. Elas dão um pouquinho de trabalho, mas são super companheiras. E moro num apartamento. E tenho estudado bastante. Meu plano é morar numa chácara, provavelmente no máximo no início do ano que vem. Então essas foram ferramentas que eu arrumei e fazem parte do tratamento. E eu acho que tomar só medicamento não ajuda. E você tem que acreditar no remedicamento que você toma, porque senão não vai ter resultado. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tópico de tratamento, Adri, respondi para você sobre o ansiolítico. Hoje eu tomo um ansiolítico / antidepressivo, né? E ele está me fazendo super bem. Acredito que meus rituais eles estão menos intensos, mas o que eu falei, só tomar o medicamento não traz resultado, tá? E outra coisa interessante eu mudei a minha alimentação para uma alimentação mais saudável e comecei a fazer exercício. Eu estou me sentindo bem melhor mesmo, né? Então, comendo muita fruta, diminuir o açúcar. O açúcar, ele é tão viciante quanto a cocaína. Não consegui cortar completamente, mas diminuir. E deixei de tomar refrigerante, né? Então, isso foram coisas bacanas.
Posso pular para o quarto tópico? O quarto tópico, a gente fala, ele chama lidando com os problemas de saúde mental, né? Como que eu lido com eles? Eu acho que eu já acabei falando um pouquinho nos tópicos anteriores, mas eu acho que o mais importante, aprendendo a respeitar os meus limites. E eu talvez não faça as coisas tão rápidas como as minhas irmãs, ou talvez como minha esposa. Mas assim, eu consigo fazer as coisas, mas eu tenho o meu ritmo, né? Uma outra coisa importante, eu aprendi a dizer não. Então, antigamente, eu me preocupava com todo mundo, era sempre solista e sempre estava disponível. Hoje, não que eu não ajude, mas assim, peraí, você tá a fim de ajudar ou você quer ajudar? Acho que são coisas diferentes, né? Então, isso é importante. O sono, né? Eu tinha muito problema de sono. Faz exatamente 15 meses que eu não tomo mais medicamento para sono. Isso para mim foi uma vitória. Eu tive que fazer uma readaptação do meu sono, né? Uma reeducação, como uma reeducação alimentar. Apesar de sonhar muito, eu tenho conseguido dormir um pouco melhor. E eu acho que o sono de boa qualidade, ele melhora todas as outras coisas. Ele deixa de ser um gatilho, ele passa a ser uma coisa boa, ele evita o estresse, né? E também falei sobre o farol. O farol, de vez em quando, meu farol tá vermelho. Ah, ele tá vermelho durante uma semana. Opa, tem alguma coisa de errado. Ah, eu acordei amanhã e acordei sem disposição de fazer as coisas. Um dia ficar recluso é uma coisa, agora ficar uma semana, 10 dias. Então, eu acordo muito pelo meu farol. Geralmente ele tá verde. Quando ele tá entrando no amarelo, eu dou uma brecada, né? E tentando gerenciar o estresse. Dá para gerenciar? Não. E uma coisa que me ajuda muito é a minha relação com a minha esposa. De muita conversa, né? Então, ela não entra nos rituais e ela também me respeita muito. Existe uma relação extremamente boa. Tem uma outra coisa só que eu não gosto que ela mexa nas minhas coisas, mas são poucas coisas. E essa relação é extremamente boa. Certo, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Tenha à vontade. Estou descendo um pouquinho a barra de rolagem, tá? A Bárbara fez um comentário legal, que saber o que você tem é fundamental, sem dúvida, né? Mônica fez uma pergunta aqui. Você não acha que essa troca, nesse encontro com pessoas que sofrem com as mesmas questões, não deveria ser considerado parte de um tratamento, levando em conta que esse reconhecimento no outro ajuda a aceitação? Mônica, sem dúvida faz parte do tratamento. É por isso que eu insisto com as pessoas que me procuram. Ah, tudo bem, a gente não tem uma Astok em todo o Brasil. A Astok fica em São Paulo, na capital. E isso dificulta, mas eu acho que qualquer grupo onde você possa conversar abertamente dos seus medos, das suas ansiedades, das suas inseguranças, das suas esquisitices, entre aspas, é extremamente importante. E com certeza a minha aceitação passou por isso também. É por isso que eu digo, a aceitação é um processo contínuo. Não é aquela coisa que você tem data e validade, tá? A Cíntia, Caio, não só com o toque, mas todos os transtornos mentais, ainda acredito que há muito preconceito. Com certeza, Cíntia. Eu acredito que alguns transtornos têm mais preconceitos ainda do que o toque. Por exemplo, é muito comum você ver alguém brincando dizendo assim, eu tenho toque. Vê se alguém brinca e fala assim, eu tenho esquizofrenia.
As pessoas não brincam. Vê se as pessoas falam assim. Outra coisa, quantas pessoas dizem, eu sou bipolar, ou julgam as pessoas de serem bipolares, né? Existe, eu acho que um preconceito muito nosso, né? Existe um preconceito de quem está em volta e da sociedade como um todo, né? E isso é uma coisa que a comunidade de fala vem trabalhando bastante, porque essa quebra desse paradigma é importante. E uma coisa que me entristece muito, em alguns, a população, ela é mais violenta do que quem tem transtorno, e isso é comprovado em pesquisas. Mas quando existe um caso muito surreal, o que as pessoas dizem? Essa pessoa tem transtorno mental. E, infelizmente, muitas pessoas usam da má conduta e da má índole, e nessa hora elas dizem que tem transtorno. Eu posso ficar aqui a tarde inteira te falando de vários casos que aparecem na televisão. Ele fez porque tem transtorno. Não fez, não. É porque é uma pessoa ruim. Ele não tem caráter, né? Edri, foi muito bom ter te conhecido, lembra? A gente conversou algumas vezes pelo Skype. Você chegou a vir até para São Paulo, né? Para conhecer as TOC. E pena que não dá para conversar com todo mundo, né? Uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas o importante é essa rede, e tomara que essa rede cada vez cresça mais. E a gente vai começar a usar muito a internet para isso. Eu acho que a tecnologia vem para a gente poder ampliar o nosso trabalho. A Cíntia me perguntou se a gente indica aos familiares que possuem filho com transtorno mental buscarem, né? O que você indica? Eu acho assim, a primeira coisa é conhecer, é estudar, é poder participar desses encontros. Dependendo, então, por exemplo, em São Paulo, você tem a Brata, que é uma associação para portadores de bipolaridade. Você tem a ABRE para esquizofrenia. Você tem a TOC, que é para toque e síndrome de Tourette. Como você tem outras organizações, né? Existem grupos para familiares e grupos para portadores. É importante. A minha esposa participou algumas vezes dos grupos de familiares. Hoje a participação dela é mais virtual, mais através do WhatsApp. Mas quando a família se propõe, e geralmente é a mãe que faz isso, você pode ter certeza que isso é uma diferença muito positiva no tratamento do portador, tá? Fala um pouquinho, a Vera me perguntou sobre o tratamento com hipnose. Eu participei de um programa na Rede TV, eu estava um pouco assustado, né? Porque Rede TV geralmente tem programas assim extremamente, me fugiu a palavra agora, não muito confiáveis, mas eu participei de um programa chamado Câmera alguma coisa e me foi proposto um tratamento através da hipnose. Eu participei das 6 sessões, foi uma experiência muito boa, não foi me prometida a cura do toque, mas eu acho que se é para um problema pontual, a hipnose tem eficácia muito boa, Vera. Mas se é para, por exemplo, o toque, ele não surgiu só por um motivo. Talvez foi uma somatória de motivos. Então, para você trabalhar a hipnose, que geralmente é um processo mais rápido, é por um trauma de cachorro, um medo específico, um medo de avião, algumas outras coisas, eu acho que funciona. Para transtorno mental, o crônico, agudo, para você ter ideia, para esquizofrenia não é nem recomendado, para toque é recomendado, né? Mas a experiência foi muito boa. Cheguei sim a fazer psicanálise, isso na adolescência, mas não é o tipo de terapia que eu mais gosto, Murilo. Eu acho assim, existe para todo mundo. É igual o sabor de picolé. Tem muitos sabores. Eu acho que são várias linhas e a gente tem que pesquisar. Dizem, e é comprovado, que a comportamental cognitiva para toque, por causa da exposição, é muito boa. Eu nunca fiz. Eu estou muito feliz com a sistêmica, que eu estou já há mais ou menos 2 anos, tá?
Murilo, depois você só refaz a pergunta que eu fiquei com uma dúvida, assim. Você tem realizado, e você tem que ser realizado com esse trabalho? Ah, não fiquei com dúvida. Tenho, muito. Eu sempre quis encontrar um sentido. Eu acho que isso é a busca da maioria das pessoas. E eu achei um sentido através desse trabalho que eu faço. Por mais que não faça sentido para muita gente, para mim faz sentido. Então, saber que eu posso ajudar alguma pessoa, ou retribuir toda a ajuda que eu tive, isso não tem preço para mim, né? Você gostaria de ter um salário, o cargo que você teve no passado? Algumas vezes sim, né? Então, essa coisa de remuneração, de você não ter incentivo, é uma coisa que pega algumas vezes, mas eu tenho me esforçado e arrumado alguns caminhos, e eu acho que é possível. É difícil, mas é possível, né? A Verinha, o contato e suporte social faz parte do tratamento. Estar em grupo é muito importante, isso mesmo, né? A Mônica fez uma colocação aqui que é importante. Espero que os profissionais de saúde mental compreendam a necessidade e promovam esses encontros terapêuticos. Eu acredito que isso poderia ajudar em muitos os que insistem em não aderir ao tratamento. Não sei se isso se dá por negação ou se faz parte dos sintomas. Acredito muito na estação como terapia. Juntos somos mais fortes, maravilhoso você. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Mônica. É assim, ó, a gente não tem uma receita, mas a gente sabe que o tratamento é extremamente importante, né? E eu acho que o mais importante é a gente poder falar daquilo que nos move. A partir do momento que eu comecei a falar dos meus desejos, das minhas inseguranças, dos meus medos, das minhas vontades, eu comecei a viver mais, né? E é por isso que eu digo assim, eu acho que os portadores no geral, eles são mais sensíveis. Eu não me acho nem melhor nem pior por ter transtorno. Também não carrego nenhuma cruz por isso. Mas eu acho que a gente tem um longo trabalho de conscientização, de luta, de mostrar que é possível que trabalhando em grupo que a gente mude e que a gente consiga fazer um trabalho. Mas eu acho que é um trabalho assim de formiguinha, mas que a gente está começando a fazer. Então, nesses quase 3 anos de CDF, foram quase 90 apresentações, né? Em diversas universidades, unidades de saúde, em outras cidades, mostrando que é possível. Mas o portador, ele é extremamente importante nesse processo de recuperação. O tratamento médico é importante? Mas o portador tem que ser ouvido. Se o portador não é ouvido, a gente não acredita no tratamento, tá? Cíntia, muito obrigado pelo seu comentário. O que você precisar de associação, pode mandar mensagem para a gente. Mesmo que seja em outra cidade, a gente tenta te ajudar, a gente procura e pode te orientar. O Murilo fez mais uma pergunta. Trabalhar com arte ajuda? Acredito que sim. E eu não sei desenhar e nem pintar, Murilo. Mas assim, eu faço muita arte com as plantas, né? E gosto de mexer com madeira. Gostaria de ter mais espaço, porque eu moro num apartamento pequenininho. Então, acho que qualquer forma de arte, de música, de esporte, tudo isso faz muito bem, tá? Eu vou passar para o próximo tópico, que é o sujeito da minha própria história. É o penúltimo tópico, tá, gente? E depois a gente tem mais um, mas a gente continua respondendo as perguntas aqui. O sujeito da minha própria história, né? Eu aceitei essa condição que eu tenho, né? Foi a relação que eu criei com a minha esposa e com a minha mãe, com os meus amigos e com meus familiares, né? Voltar a estudar, a fazer cursos. Tenho feito alguns cursos à distância e isso tem me ajudado bastante e me deixado muito feliz mesmo, né? Coisa que eu jamais imaginava. Então, eu estou com 40 anos, eu estou sentando com jovens de 18, 19 anos. Essa mistura é extremamente bacana e eu gosto bastante, né? Estou fazendo estágio, poder aproveitar esses convites, né? Então, ano passado foram 7 programas de televisão. Eu acho que a gente pode levar esse assunto para muita gente, que a gente ajude uma pessoa,
para mim já é o bastante, né? E tenho algumas vontades ainda, né? Então, talvez de lecionar algumas aulas como professor convidado, alguma coisa assim, né? Tem um grupo que chama Esquadrão do Bem, onde eu desenvolvo atividades voluntárias com os meus amigos. O trabalho voluntário é uma coisa que me faz muito bem. Eu adoro fazer trabalho muito com idosos, com velhinhas e velhinhos, né? E mexer muito com os animais. Os animais, eles são incríveis. Não importa o animal. Pode ser um cachorro, um gato, uma tartaruga, um pássaro, um peixe. Eles são muito fiéis a gente, né? E essa troca de carinho é extremamente importante, tá? Então, ser o sujeito. Então, eu tento aproveitar todas as oportunidades. Esse ano que passou, a gente fez algumas palestras remuneradas pela CDF e eu fiz algumas palestras solo. Fui em algumas empresas, não falar sobre só transtorno. Eu tenho falado sobre qualidade de vida, sobre projeto de vida, e foi coisas que eu aprendi e é uma coisa que a gente precisa falar cada vez mais, né? Então eu tenho aproveitado essas oportunidades para poder aprender e me expor. Dá um friozinho na barriga? Dá, mas eu estou extremamente feliz com essas oportunidades, tá? O Murilo, se você tem notado uma melhoria na compreensão das doenças mentais. Murilo, eu sou muito novo, vamos dizer, falar sobre transtorno mental. Mas o que eu tenho observado de uns anos para cá é uma procura maior, principalmente pelos programas de televisão, pela mídia escrita, de como é importante falar o que é um transtorno, de quais são os prejuízos, e o mais importante, que eu acho que a gente tem que focar muito nisso, de que o portador de um transtorno, ele tem vida, ele tem desejos, ele tem sonhos, ele pode fazer uma série de coisas como qualquer outra pessoa, ele não pode ser tratado como coitadinho, ele não é nenhum coitadinho. A gente tem dificuldades como qualquer pessoa, certo? Eu acho que tem um longo caminho, mas a gente está no caminho certo, né? Eu vejo uma coisa muito positiva. A Cíntia me fez uma pergunta, como é a questão espiritual para você? Não é uma questão sobre religião, não, sim, para mim é extremamente importante, né? Eu acredito um pouco de tudo, Cíntia, né? Eu não tenho assim, eu sou cristão por formação, católico, mas eu acredito um pouco de tudo. Eu acredito muito no que você planta, você colhe, em fazer o bem, se você é merecedor. Inclusive até nessa novela das 9 aí, que o outro lado do paraíso, né? Eu acho que a espiritualidade é uma coisa importante, né? Que cada um tem a sua, não tem a mais certa, não tem a mais correta, mas é importante e faz parte, tá? Mas no nosso grupo a gente tem um pouco de tudo. Tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que não acreditam em Deus, tem católicos também. E é interessante essa troca. A gente se respeita, né? Eu acho que o mais importante é respeitar, porque ninguém é dono da razão, né? E, gente, eu já estou quase aqui. A nossa palestra geralmente dura 1h15, 1h30 com 2 pessoas. Eu estou aqui exatamente quase 55 minutos, né? Eu vou falar sobre o último tópico. Aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta, tá? O último tópico é sobre sucessos, sonhos e esperanças, né? Eu gosto de falar sobre os sucessos. Eu acho que todo mundo tem um sucesso. Então, um sucesso para mim era de quando eu estava extremamente mal, que eu não queria sair da cama por alguns dias. Eu pude sair, tomar um banho, assistir uma TV, conversar com um amigo. Poder ver alguns amigos aqui que eu conheço de longe. Eu não me importo com quantidade, né? Mas eu me importo de poder ajudar as pessoas, né?
Eu acho que na minha meta profissional, eu fiz uma faculdade, cheguei a ser gerente de RH, que era uma coisa que eu sempre queria. Trabalhei bastante, né? Trabalhei na Copa do Mundo, fui voluntário nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Eu fiz muita coisa bacana, né? Então, o toque me atrapalhou algumas vezes, com certeza. Mas o importante é que eu nunca deixei de lado, nunca deixei de lutar e tenho certeza que vou lutar até velhinho, né? Tinha também um sonho de ser síndico do meu prédio, fui, mas não recomendo para ninguém, né? Casei, por muitas vezes eu pensei que eu não fosse encontrar uma pessoa que me compreendesse, que me aceitasse do jeito que eu sou, né? E assim, sonhos é construir a minha casa, morar no meio do mato. Isso é um sonho extremamente importante. Eu quero que a CDF se multiplique, fique cada vez maior e que a gente possa levar esse trabalho para outros estados. Essa é uma meta pessoal e da CDF, do Richa e da Abre, né? Quero que eu faça mais palestras, que eu consiga ainda mais ter palestras remuneradas, poder ganhar meu dinheirinho para poder fazer as minhas coisas e continuar feliz, podendo plantar e colher muita coisa boa, né? Então, assim, eu sou extremamente feliz por tudo que eu faço. Essa é uma primeira experiência de fazer um live ao vivo. A gente pretende fazer pelo menos uma vez por mês, isso multiplicar entre os coordenadores e depois para os membros, e aproveitar. Dia 3 de junho a gente tem a reunião do grupo em São Paulo, onde a gente vai agendar algumas palestras físicas, né? A gente deve começar na Abre no finalzinho de fevereiro, e vamos aproveitar as mídias para poder conversar. E esse, então, é o trabalho da CDF, narrar as histórias de superação, dialogar com as pessoas e mostrar que é possível uma vida com qualidade de vida, independente do que você tenha transtorno, não tenha transtorno, e saber que juntos a gente pode fazer muita coisa junto, e saber que existe uma CDF aqui em São Paulo, existe uma CDF lá em Santa Maria, existe uma CDF também no Rio de Janeiro, e esse ano, quem sabe, teremos uma CDF também em Minas, e que a gente possa levar esse trabalho para todo mundo, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade, eu respondo. Se não, eu agradeço vocês, e no comecinho do mês que vem, ou talvez um pouquinho antes do carnaval, depois, a gente faça mais uma live ao vivo, faça com outro coordenador, para que todo mundo possa acompanhar as histórias também. Tá bom? Eu agradeço aqui, a Janine acabou de entrar lá de Santa Maria. Que bom te ver, Janine. Beto, obrigado. Cíntia, obrigado. Gente, muito obrigado por tudo. Uma ótima noite. E no mês que vem a gente está juntos de novo. Se puderem compartilhar, esse vídeo vai estar disponível. Então, compartilhe o nosso trabalho. Quanto mais pessoas a gente atingir, melhor. Tá bom? Um beijão, obrigado. Gratidão para todos vocês. Uma boa noite.